E aí, pessoal, boa noite. Pepino de novo, né? Eu já tinha começado a gravar esse vídeo aqui sobre informática, mas o meu computador ele é meio lentium e aí travou e eu perdi o vídeo. Mas vamos lá, né? Eu estou gravando aqui sobre informática para concursos públicos. Estou trabalhando um edital aqui da Prefeitura de São Paulo para assistente de gestão de políticas públicas, né, da ANLURB, né, se eu não me engano, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. Né, saiu uma pá de concursos nesse sentido na Prefeitura de São Paulo e a gente está estudando. A prova é no próximo dia 17, hoje é dia 11, então eu já estou na marca do pênalti para terminar de gravar esses vídeos. Né, eu já gravei aí sobre políticas públicas, estão aí disponíveis no meu canal. Aliás, se possível, façam o favor de dar um likezinho aí e compartilhar, né, para afagar meu ego. E vamos lá. Então, eu estava falando com vocês e vou ter que falar de novo sobre essa máquina, né? O edital ele solicita primeiro falarmos sobre o sistema operacional Windows 7. Então, eu trabalho com Windows 7 profissional nessa máquina. Ela é um Intel Celeron 430 com 1.8 GHz. Tem uma memória curta, uma vaga lembrança de 1,5 GB, né? E é um sistema operacional que trabalha em 64 bits. Então a gente já tem aqui uma noção de que a gente vai trabalhar com Windows 7, né, em cima desse edital aqui. De praxe, eu já verifiquei alguns outros editais essa semana que eu vou estar prestando também, né, em relação a cargos de assistente, auxiliar, oficial administrativo. E em relação à informática, ele está pedindo basicamente quase a mesma coisa. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque a posteriori, tanto para vocês e principalmente, é óbvio, para mim, eu vou estar podendo estudar e assimilar mais, né, cada vez mais, para arrumar a minha vaguinha, né? Já que eu não sou político, não dá para eu me eleger, então só me cabe estudar. Bom, então vamos lá. Então, isso feito. Ó, aqui é o programinha que eu estou gravando. E eu já aproveitei aqui e abri na ajuda do próprio Windows 7, porque ele já pede aqui um conceito de pastas. E aí depois ele vai pedir o conceito de diretórios, de arquivos e de atalhos. Também em relação à área de trabalho, ó. Então vamos lá, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver comigo aqui. Ó, pasta, né? Conceito de pasta. Uma pasta é um local onde é possível armazenar arquivos. Oh, não me diga. Pois é, você pode criar quantas pastas quiser e até mesmo armazenar pastas dentro de outras pastas, formando assim uma árvore de pastas, né, gente? Que aí a gente pode entender como diretório, por exemplo, né? Os diretórios, um dentro do outro, uma árvore de pastas, tá? Por exemplo, deixa eu ver se já abre aqui sem menos frescuras. Bom, olha, isso aqui, eu tenho aqui, ó, trabalho com o Google Drive em relação ao meu trabalho, certo? E dentro da pasta do Google Drive eu tenho outras pastas, ó, que tratam de backups, de assuntos diversos, da empresa, né, FireHall, que é a empresa que eu trabalho. Eu tenho uma pasta aqui para o gerador de orçamentos, uma pasta de arquivos para impressão, outras de informática, com todos os sistemas para eu poder fazer a manutenção de alguma máquina que dê problema no trabalho. E também uma pasta aqui que eu criei recentemente com listas de condomínios aos quais eu vou estar divulgando mais os trabalhos da empresa para poder comercializar mais. E aí, por exemplo, a pasta da empresa, abrindo ela, ó, vocês vão poder identificar que eu tenho aqui, ó,
arquivo morto, boletos emitidos, certidões do contador, certificados, comercial, não sei o que e tal. E em marketing, eu já tenho outras pastas, que é imagens para e-mail marketing, treinamento, logo novo do site. E dentro da pasta do site, por exemplo, eu tenho aqui vários arquivos de imagem que eu utilizei para estar criando o site da empresa. Então, é bem como disse aqui na ajuda do Windows. Uma pasta é um local onde é possível armazenar arquivos. Né? Tudo que eu tenho aqui dentro aqui, ó, são arquivos. Arquivos de imagem. Poderia ter, por exemplo, aqui na pasta inicial, ó, na pasta de informática, eu tenho aqui já não arquivos de imagem. Vamos lá, esperar aqui abrir a abinha. Ó, ícones grandes. E aí, 2 horas depois. Bom, aqui desse tamanho já dá para vocês verem. Então, eu tenho vários arquivos aqui, ó, que não são de imagem, mas são arquivos de programas. São programas, né, de instalação de softwares que eu necessito para o trabalho. Certo? Bom, então entendido isso, você já entendeu. Ó, pasta é um local onde você armazena arquivos. Você pode criar quantas pastas quiser, né? Vem com o botão direito do mouse, novo, pasta. E aí você cria a pasta onde você bem entender. E você pode criar quantas pastas quiser e até mesmo pastas dentro de outras pastas, como eu mostrei para vocês. Qual a utilidade disso? De você criar pastas dentro de outras pastas. Você manter uma árvore de diretórios, da qual você vai poder localizar os seus arquivos com muito mais facilidade, né? Vamos ver aqui, ó, se eu consigo abrir o Windows Explorer. Vamos ver se eu tenho ele disponível aqui com facilidade. Ó, Windows Explorer. E aí vocês vão perceber que aqui do lado eu tenho aqui, por exemplo, a pasta de bibliotecas e aí tem documentos, imagens, músicas, né? Isso aqui são pastas mesmo de dentro da máquina, certo? E quando eu clico aqui, ó, do lado do maisinho, por exemplo, em documentos, ele abre mais 2 subpastas. E dentro de documentos, mais outras pastas. E mais outras pastas, quer dizer, são pastas dentro de outras pastas que vão facilitar a localização dos arquivos quando necessário. E a gente chama isso daqui, né? Eu particularmente chamo de árvore de arquivos. Eu já ouvi esse termo provavelmente quando eu fiz um curso técnico. Mas a gente pode também nomear como diretório. Né? Quando você pega aqui em cima, ó, por exemplo, ó, você vem aqui em cima e busca a sua unidade C, que é o HD da máquina. Aí você já vê aqui, ó, que você tem a unidade C, aí você abre arquivo de programas, aí vamos lá, abre qualquer outra pasta aqui, Windows Live, enfim. E aí quando você clica aqui em cima, que vai aparecer o endereço, aqui aparece o endereço do diretório, né? É como as pessoas trabalhavam antigamente com pastas e diretórios, enfim, né, por meio do MS-DOS. Aquela tela preta que você tinha que digitar código para abrir uma pasta, fechar pasta, enfim. Certo? Como o Windows ele sofreu uma evolução muito grande nos últimos tempos, então agora a gente já não vê muito esse endereço aqui de diretório. A gente já vê como se fosse uns ícones, né, do qual você pode voltar e voltar mais, enfim, certo? Beleza. Então, entendido sobre pasta, eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos para mim eu entendi. Bem, e aí a gente vai verificar em relação a arquivos, ó. No própria ajuda do Windows, você tem aqui um linkzinho, ó,
para arquivos. Vamos ver o que, que ele mostra para a gente. Ó. O que são arquivos? Conjunto de informações armazenadas em um computador com um único nome. Um arquivo pode ser um documento de texto, uma imagem, um programa, como eu mostrei para vocês. Geralmente, os arquivos têm uma extensão de nome com 3 letras que ajudam a indicar o tipo de arquivo. Vamos ver isso na prática. Vamos voltar aqui no Google Drive. Bom, como eu falei para vocês, eu tenho aqui dentro desse diretório várias pastas para organizar melhor aqui, para eu poder localizar. Às vezes eu me perco, mas ajuda bastante essa forma aqui que eu fiz para localizar os arquivos da empresa. Né? Uma empresa pequena, mas que tem lá os seus arquivos. E aqui na pastinha de informática, por exemplo, eu tenho arquivos aqui de instalação, certo? Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima de um deles. Vamos em propriedades. E a gente vai identificar aqui, ó, que esse arquivo aqui, que eu cliquei, esse setup aqui, ele é um programa. E aí, a terminologia dele é essa aqui, ó. Então, seria setup mais, parênteses, fecha parênteses, ponto .exe, porque é um arquivo executável. Ele executa sozinho, sem depender de outro programa. E aí, consequentemente, eu vou fazer a instalação desse programa, que eu já nem me recordo mais qual é. Aqui eu tenho outro arquivo, esses livros amarrado com cinto, que é um arquivo de arquivos compactados. E aí a terminologia dele, ó, seria via underline 30i, provavelmente é um driver, e a terminologia dele é .zip, porque é um arquivo zipado, como a gente fala. Terminologia de 3 letras. Tá? Vamos voltar aqui na ajuda do Windows, que eu fui burrão e fechei, mas eu vou abrir de novo. Enquanto ele vai abrindo lá, a gente vai identificando mais coisas aqui. Né? Como foi dito, são arquivos de imagens, programas, textos, enfim. Né? Aqui na pasta Firehawk, por exemplo, ó, dentro de orçamentos, eu tenho o ano de 2016 e o mês de março. Eu tenho vários arquivos aqui, ó, em formato PDF, que todo mundo já conhece hoje em dia, que é aquele formato de arquivo do qual ele não pode ser editado, né, gerando mais segurança, principalmente para empresas. Né? Se eu mando um arquivo em formato de Word, por exemplo, a pessoa que recebe pode editar e dizer que fui eu que mudei o preço lá. Né? E aí fica complicado. Assim, fica mais, como eu posso dizer para vocês, mais correto, né? De evitar fraudes. Também, como eu falei para vocês, arquivos de imagens, né? Que a gente pode estar identificando aqui. Que eu vi aqui em marketing. Vamos ver se ainda está disponível. Ó, o novo logo da empresa. Então a gente tem aqui um arquivo em formato JPEG ou JPG, né? Que a gente fala. Olha aqui, ó, JPG. Pode estar meio pequeno para vocês aí, porque esse monitorzinho que eu estou trabalhando aqui, ele tem quase uns 20 anos. Mas, tudo bem. Então, vamos lá. Isso posto, vamos ver se a ajuda aqui já abriu para me dar uma ajuda. Ainda não, tá pensando ainda na morte da bezerra. Ah, agora foi. Beleza. Então, já falamos aqui sobre pastas. Já expliquei também para vocês em relação a diretórios. E já também expliquei para vocês em relação a arquivos. Agora eu vou falar para vocês em relação a atalhos. Tá? Então vamos lá, vou minimizar isso aqui.
e vamos entender atalho. Primeiro, gente, para você identificar o que é uma pasta, o que é um diretório, o que é um arquivo e o que é um atalho, você tem que pensar o seguinte. Pasta, obviamente, ela vai estar identificada assim com um link, um ícone de uma pasta amarelinha, né? E vai ter pastas dentro de pastas. Lá no Windows Explorer, como eu mostrei para vocês, o diretório ele vai estar com um maisinho do lado, e aí você vai identificar ali dentro da árvore de diretórios pastas dentro de outras pastas. Em relação aos arquivos, eles vão ter aquela terminologia que eu expliquei para vocês, que pastas não tem. Ele tem uma terminologia de exe para executável, de JPG para imagem, BMP para imagem do Paint, XLS para arquivos de Excel, né, .doc para arquivos de Word, né, de 2003 para trás, agora é DocX, né, e XLSX, PDF para arquivos não editáveis, de texto, enfim. E na realidade os atalhos, perdão, eles vão estar identificados com essa setinha aqui em cima do ícone, onde eu estou passando o mouse aqui. Espero que vocês estejam identificando com facilidade. E o que quer dizer um atalho? É que assim, pelo menos isso acontece muito comigo, porque eu baixo alguns programas na internet para poder estar facilitando aqui a minha vida. E, porventura, eu instalei um programa aqui. Vamos supor, eu vou entrar aqui na unidade C, tá? E vindo aqui em arquivos de programas, vamos identificar um aqui, ó. Vamos ver pra cá, se eu tenho alguma coisa diferente aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, olha, eu tenho aqui uma pasta Gherkli, que é uma pasta também que eu utilizo, é um programa que eu utilizo no trabalho. E aqui, dentro dessa pasta, está todos os arquivos para o bom funcionamento deste programa, né, que é um programa de registro de ligações, né, de atendimento com clientes. E aí eu tenho uma série de arquivos aqui dentro para que esse programa funcione. E o programa principal, que é esse aqui. Você vai identificar aqui comigo, ó, que eu vou clicar com o botão direito de novo, que ele é um arquivo executável, pois ele é um aplicativo, né? Ele é .exe, certo? Se eu clicar aqui, o programa vai abrir. Quer ver? Enquanto isso, na sala de justiça, tá, ele gerou um arquivinho complementar ali para poder rodar o programa e abriu. Esse é o programa, certo? Só que toda vez que eu iniciasse a máquina, eu tivesse que procurar a pasta para abrir o sistema, localizar o arquivo executável, para que ele rode e eu consiga trabalhar, eu vou estar perdendo tempo. Então, consequentemente, ou durante a instalação foi solicitado para criar esse atalho, ou eu vim aqui, cliquei com o botão direito do mouse sobre o arquivo e vim aqui, ó, criar atalho. Ó, se eu clicar aqui em criar atalho, ele cria um atalho, que está aqui, ó, com a setinha que eu falei para vocês. É o mesmo ícone do arquivo executável, só que ele tem a setinha do lado, porque ele não é o programa. O programa é esse aqui, que é o .exe. O atalho, ele é, como eu posso dizer para vocês, é como se ele fosse o endereço do programa dentro do computador que faz ele rodar de uma maneira mais prática, né? Eu vou deletar esse atalho porque eu já tenho um na minha área de trabalho correspondente, ó, a esse programa. Vocês estão vendo aqui, ó, que é o mesmo ícone com a setinha. Então é para isso que servem os atalhos, certo? Beleza pura. Vamos ver quanto tempo temos aqui de vídeo.
Temos 20 minutos, ainda não é grandes coisa não, dá pra gravar aí até uns 30 minutos numa boa. Acho que eu consigo hoje terminar com vocês a parte de Windows. E aí amanhã eu gravo em relação a Word, né? E Excel e PowerPoint, porque já são quase 10 horas e aí amanhã é dia de nego, né? Tem que trabalhar, acordar cedo. Mas beleza. Bom, o outro item solicitado nesse edital aqui é em relação à área de trabalho, né? Muito embora as áreas de trabalho elas possam mudar de uma máquina para outra, né, de acordo com o sistema operacional instalado e o gosto exótico ou não do proprietário do computador, basicamente ela tem essa cara que vocês estão vendo aí na tela. São uma série de ícones aqui, de atalhos, enfim, para programas que você mais utiliza. Você tem aqui embaixo uma barra, né, de tarefas, onde tem aqui os programas que você está utilizando no momento, né? Você tem aqui uma outra barra, eu não me lembro, não me recordo o nome disso aqui, se eu não me engano é bandeja, alguma coisa assim. E você tem o menu iniciar aqui, que também você vai poder, ó, navegar aqui pelas pastas, bonitinho, e localizar o que você desejar, né? Pode estar aqui como plano de fundo, né? Nada, pode estar preto, pode estar numa outra cor, pode estar com aquela montanha do Windows com céu azul maravilhoso, ou uma ilha, enfim. Eu preferi colocar essa motoca aqui, tá? E aí eu tenho aqui os programas que eu utilizo. Bom, isso posto, gente. Vale ressaltar um negócio para vocês. Por exemplo, eu estou com essa série de programas abertos aqui, que estou utilizando para poder estar gravando esse vídeo para vocês. E para mim, principalmente, é óbvio. E nesse caso, existem algumas teclas de atalho no teclado, do qual você pode se utilizar para facilitar a sua navegação, tanto na área de trabalho quanto nesses programas que você já tem aberto. Então, por exemplo, ó, vou apertar aqui a tecla Alt Tab e estou segurando a tecla Alt. O Tab eu já soltei. E aí você tem aqui, ó, os programas que você tem aberto no momento, certo? E aí você pode estar alternando entre eles, ó, batendo o Tab e mantendo o Alt pressionado. Então você pode vir aqui, ó, aí depois você volta para cá, para o programa que está gravando, aí depois você pode voltar para esse que eu estou utilizando como help aqui para ajudar a gente. Enfim, é uma tecla aqui de atalho que eu utilizo bastante. Acredito que vocês até já conheçam, entendeu? Eu só estou ressaltando porque pode ser necessário. Às vezes essas teclas de atalho caem como questão no concurso. Como é que você faz para mudar de um programa para o outro sem usar o mouse? Porque essas teclas de atalho elas vão lhe auxiliar na dinamização do seu serviço, obviamente. Então, aquele negócio de Ctrl P para você imprimir, ou Ctrl C, Ctrl V, enfim, né? Todas essas maneiras que você tem para dinamizar o trabalho. Bom, tem um item agora que a gente vai falar, que é a área de transferência, que ninguém nunca viu quase, né? Mas ela existe. Vamos ver se eu estou no lugar certo aqui. Para daqui, para de lá. Pá, 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 pá. Nos Windows mais antigos, tinha um item aqui, dentro aqui de ferramentas, ó, de sistema, que eu estou mostrando para vocês, que era a visualização da área de transferência. Tem esse transferência fácil do Windows aqui. Vamos ver se é parecido com o que eu estou pensando, né? O que é a área de transferência? Vamos vir aqui na ajuda
para eu mostrar para vocês algum tipo de conceito. Pá. Ó, o que é área de transferência? Esse veio na veia. Ó, a área de transferência é uma área de armazenamento temporário de informações que você copiou ou moveu de um lugar e planeja usar em outro lugar. Você pode selecionar o texto ou elementos gráficos e em seguida usar os comandos, né, para recortar ou copiar para mover a sua seleção para a área de transferência, onde ela será armazenada até que você use o comando colar para pôr ela em outro lugar. Por exemplo, você pode copiar uma seleção de texto de um site, em seguida colar esse texto em uma mensagem de e-mail. A área de transferência está disponível na maioria dos programas do Windows. Então, gente, é como se fosse o purgatório, a área de transferência. Você vai copiar o arquivo do inferno, aí ele vai ficar no purgatório e depois você vai colar ele no céu. Vamos ver isso na prática. Então aqui, bem-vindo à transferência fácil do Windows, né? Vamos dar uma avançada aí, sei o que. Isso aqui não ajuda muito não, que eu achei meio besta. Mas beleza. Isso aqui tudo é o que a gente já tinha falado. Não vai, eu não vou conseguir localizar aqui para vocês, porque eu trabalho com Windows já há muito tempo. Eu sou da época do Windows 95, e aí lá no 95, 98, ME, enfim, você tinha o visualizador da área de transferência, que era, você podia ver o que estava no purgatório, tá? Como eu não tô com ele aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir um bloco de notas, tá? E vou escrever aqui um monte de besteira, um monte de baboseira. Vou pôr uma fonte grande aqui para vocês admirarem a besteira que eu escrevi. 2 horas depois. Uma fonte bem gigante aqui, ó, 36. Pá. Então eu tenho essa besteira que eu escrevi aqui. Aí vamos supor que essa besteira que eu escrevi aqui, eu quero transferir ela para outro programa. Então eu vou abrir aqui o Word, por exemplo. Vai demorar mais 2 horas para abrir. Vale lembrar para vocês que assim que ele abrir, eu não vou estar utilizando as teclas de atalho, né? Ctrl X, Ctrl V, Ctrl C, porque vocês não vão poder ver, porque vocês só estão vendo a tela da qual eu estou trabalhando, certo? Vou pôr uma fonte grande aqui também, que é para vocês poderem ver. Então, vamos supor assim, ó. Eu estou com esse texto aqui, né? Eu vou clicar 2 vezes para selecionar e vou clicar com o botão direito para copiar. Quando eu clicar em copiar, consequentemente, toda essa informação que eu copiei aqui, ela vai para onde? Para a área de transferência. Ela sai do inferno e vai para o purgatório. Copiei, né? Como se eu tivesse dado o Ctrl C. E vindo para o Word, eu vou colar. Eu poderia dar o Ctrl V, mas eu vou preferir vir aqui, né? Vamos ver se é possível, se ele vai deixar. Bom, vamos meter um Ctrl V aqui, vai. Pronto. Aí eu colei, certo? Então aí, o que aconteceu? O que eu copiei daqui foi para a área de transferência, e depois que eu colei aqui, ele saiu da área de transferência e veio para o outro programa. Eu poderia estar fazendo isso do bloco de notas para o Word, como eu fiz, do Word para o Excel, do Excel para o e-mail, do e-mail para o Outlook, do Outlook para o Chrome, para o Internet Explorer, para o Mozilla Firefox. Então, essa interação, eu posso estar efetuando ela em qualquer programa. E no caso, por exemplo, eu vou deletar isso aqui.
E vamos supor que eu, em vez de copiasse, eu recortasse. Então eu recortei. Consequentemente, eu não estou fazendo uma cópia, eu estou tirando daqui do bloco de notas e repassando para o Word. Então daqui ele já sumiu. E onde é que foi a informação que estava aqui? Para a área de transferência. E aí, vindo aqui no nosso amigo Word, que depois a gente vai esmiuçar ele legal, eu venho com Ctrl V e colo o que eu recortei. Então, gente, é isso que vocês têm que entender. Quando uma coisa é copiada ou recortada, pode ser tanto um texto, como eu mostrei para vocês, como um arquivo. Às vezes eu recorto ou copio o arquivo de uma pasta e recolo ele em outra para organizar da maneira que me faça satisfeito, né? Mas sempre esse arquivo ele vai passar primeiro pela área de transferência, certo? Bom, isso posto, no edital aqui, ele pede noções também de manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Então, vamos lá. Manipulação de arquivos. Vamos fechar esse trem aqui, que já não interessa mais pra gente. Vamos ver se tem alguma coisa que nos interesse aqui na ajuda. Manipulação de arquivos. Ó, trabalhando com arquivos e pastas. E aí a gente tem aqui uma noção. Vamos abrir mais essa tela aqui. Ó. Um arquivo é um item que contém informações, por exemplo, texto, imagens ou música, como já falamos. Quando aberto, um arquivo pode ser muito parecido com um documento de texto ou com uma imagem que você poderia encontrar na mesa de alguém, ou em um arquivo convencional. Em seu computador, os arquivos são representados por ícones. Isso facilita o reconhecimento de um tipo de arquivo, bastando olhar para o seu respectivo ícone, certo? Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem aquelas terminologias para identificar o que é o que, né? Mas a gente atualmente pode já identificar pelo próprio ícone, né? A gente tem aqui um ícone de um arquivo TXT, né? Que é um arquivo de texto do bloco de notas, né? Uma foto, né? Que a gente já vê que é uma imagem, provavelmente um arquivo JPEG, e um contato, que é o desenho dessa bonequinha sem rosto, certo? Vamos ver aqui. Bom, a gente dentro desses artigos aqui, a gente tem outras possibilidades em relação a arquivos e pastas, né? Ó, usando bibliotecas para acessar arquivos e pastas, né? Você tem as bibliotecas, ó, de documentos, imagens e músicas, né? Tá um pouco diferente o meu aqui, porque eu prefiro trabalhar com a barra menos enfeitada, porque carrega menos a máquina. Não gosto muito desse visual afrescalhado, não. Tá? Eu sou das antigas, entendeu? É como se eu trabalhasse com o Windows 9.5 ainda. Né? Então, você pode estar trabalhando com isso, ó, documentos, imagens, músicas, principalmente quando você faz downloads, tá? Vamos ver como é que tá o tempo aqui, 34 minutos, não tá desesperador não. Temos aqui, ó, para compreender as partes de uma janela, né? Como essa aqui, ó, é uma janela, é igualzinha a essa que a gente está mostrando aqui, só muda que eu trabalho com esse outro formato no Windows, porque eu não gosto desse muito enfeitadinho. Então, olha, vamos lá. Vamos identificar aqui uma janela, né? Por exemplo, de uma biblioteca de documentos ou de uma pasta que seja, enfim. Primeiro, ó, número 1.
Número 1, você tem o painel de navegação. É nesse painel aqui, ó, lateral, que você vai navegar. Que você vai desmembrar os diretórios e vai poder localizar o que você deseja. 2, você tem aqui, ó, botões voltar e avançar. Obviamente que você pode voltar, né, para o diretório anterior ou avançar para o que você estava, certo? Então tá aqui os botõezinhos de avançar e voltar. Opa, sai daqui, vamos voltar para cá. 3, barra de ferramentas. São esses itens aqui, vamos mostrar aqui na tela grande, ó. A gente tem aqui a ferramenta para organizar, para incluir na biblioteca, para compartilhar. Às vezes você pode estar em rede, para você gravar, ou para você criar uma nova pasta, ou até mesmo para você mudar o tamanho dos ícones, caso você tenha algum problema de visualização. Você pode ocultar o painel de visualização ou não, né? Painel de visualização, por exemplo, ó, vamos num arquivo aqui, ó. Nenhuma visualização disponível. Por exemplo, se fosse um arquivo de texto, vamos no Drive aqui, que aí dá para você ver legal. Ó. Firehawk, orçamentos e pedidos, 2016, março. E aí a gente seleciona esse orçamento aqui. Eu não cliquei 2 vezes, só cliquei uma vez para marcar o arquivo. E aí, consequentemente, ele vai ser visualizado nessa parte lateral assim que o computador tiver boa vontade, certo? Antes que ele tenha uma convulsão, eu vou desistir da ideia. Bom, o que mais que a gente está falando aqui? 4, barra de endereços. Se eu bem me lembro, eu falei para vocês que aqui em cima, ó, a gente tem os íconezinhos, porque hoje está para facilitar dessa forma também a busca, mas se eu clicar aqui, ele vai aparecer o endereço por completo, ó. c:/Antônio/Drive/Firehawk, quer dizer, toda a pasta e subpasta que eu entrei. Por isso que a gente chama de barra de endereço, né? É como se fosse município, bairro, rua, certo? Número 5, painel da biblioteca. Vamos ver aqui. Nesse aqui eu não tenho, ó, mas eu tenho aqui as bibliotecas, ó. E vamos, por exemplo, na biblioteca de documentos. Aqui eu tenho o painel dessa biblioteca, ó, que inclui 2 locais, tem como eu organizar ela por pasta, por autor, por marca, tipo, nome, enfim. Esse negócio de biblioteca eu achei uma besteira que foi agregada ao Windows, né? Mas como a gente tem que entender, porque é nessa pergunta que a gente se ferra. O 6º item é o cabeçalho de colunas. O que é um cabeçalho de coluna? Né? Vamos ver aqui. Pá, ó. Cabeçalho de colunas é esses nomes que tem aqui em cima. Ó. Aqui, por exemplo, ele está organizado em detalhes. Então, aqui você tem o nome e o nome das pastas. Você tem a data que foi modificada cada uma, a última modificação, e horário. Você tem o tipo. Então, você tem o tipo aqui, ó, pasta de arquivos, certo? E o tamanho. Como não é um arquivo, ele não tem tamanho definido, né? Porque é somente um diretório, é somente uma pasta. Se eu vir aqui, por exemplo, no Drive, eu não tenho essa opção, por quê? Porque esses ícones estão grandes. Mas se eu colocar em detalhes, aparece aqui também o cabeçalho, certo? E, por exemplo, aqui, na pasta de informática. Se eu colocar ela em detalhes também, aí já vai aparecer o tamanho, ó. Por quê? Porque esses itens aqui, eles não são pastas. Eles são arquivos. E arquivos, eles são dimensionados por tamanho, por megabytes, certo? Beleza. Número 7 é a lista de arquivos.
né? Obviamente que é toda essa lista que você está vendo aqui, que eu estou rodando, te hipnotizando com a seta do mouse, e até eu estou ficando tonto. Número 8. A caixa de pesquisa, que infelizmente, na maioria dos casos, ela não funciona, né? Vamos ver se nessa máquina aqui ela está funcionando. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu não vou procurar um arquivo específico, eu vou procurar um tipo de arquivo. Eu vou pôr asterisco, porque eu não quero um nome de arquivo específico, e vou pôr ponto .zip. Não apareceu nada. Vamos colocar aqui, vai, setup. Apareceu aqui um arquivo, ó, setup, que é a instalação aqui de um programinha da local web que eu tenho na empresa. Então é para isso que serve essa caixa de pesquisa. Infelizmente, na empresa ela não tem muita utilidade, né? Mas aqui ela está funcionando, né? É um milagre. E por fim, o número 9 é o painel de detalhes. Painel de detalhes é esse item aqui embaixo, ó, que você está vendo uma lupa esquisita. Quando eu clico, não duas vezes, eu só clico para marcar o arquivo, ele me detalha tudo sobre esse arquivo. Ó, ele dá o nome, setup, ele diz que tipo que é um aplicativo, que a gente já sabe que a terminologia dele é o exe, que a data de modificação dele foi no dia 30 de setembro de 2015, que o tamanho dele é de 7,44 megabytes e que ele foi criado no dia 7 de outubro de 2015. Então, a gente já tem aqui um detalhamento básico sobre este arquivo, certo? Que no caso é um aplicativo. Bom, detalhado isso, olha, aqui tem todas essas funções que eu expliquei para vocês. Se você tiver um computador aí com mínima de condições de atualização, esse help do Windows você vai poder também verificar e estudar por meio dele. Eu acredito que, como a exigência dos concursos basicamente tem se pautado pelos aplicativos Microsoft, então você foca nas terminologias, nos conceitos que a própria Microsoft oferece por meio do seu help, porque é daqui que vão sair as respostas para o seu concurso, certo? Uso dos menus, dos programas, aplicativos e interação. Bom, basicamente é isso aí, certo? Interação com o conjunto de aplicativos MS Office. Então, vamos fechar isso aqui, ó, para a gente poder finalizar em relação à parte de interação entre sistema operacional e os aplicativos, né? No caso, o pacote de aplicativos Office, que é o pacote mais utilizado. Obviamente que tem concursos que você trabalha com outros aplicativos de trabalho. Por exemplo, o LibreOffice, né? Tem vários aí na internet que são gratuitos, enfim, né? Posteriormente, acredito eu, que eu vou estar gravando também a utilização destes aplicativos, porque tem concursos que pedem LibreOffice ou BROffice e tem concursos que pedem pacote Microsoft, certo? Como esse que eu estou estudando é pacote Microsoft, e a gente já está falando de sistema operacional, eu acredito que esse vai ser mais útil para vocês, tá? Então, só dando uma introdução aqui sobre o pacote Office, ó, eu já tenho aqui, ó, a pastinha, ó, Microsoft Office. Deixa eu tirar essa mulher risonha da tela, que ela está fazendo propaganda indevida aqui, né, no meu vídeo. Então, vamos lá. Microsoft Office. E aí, dentro dessa pasta do Microsoft Office, eu tenho todo o pacote Office, menos o aplicativo do Microsoft PowerPoint, que infelizmente
eu não instalei nessa máquina porque na época não era útil para a minha pessoa. Eu tenho Outlook, Excel, Access e Word. E o concurso ele pede Word, Excel e PowerPoint, que a posteriori, quando a gente for falar dele, eu já vou ter providenciado a instalação do mesmo nesta máquina. Certo? Bom, basicamente, para a gente poder introduzir, né, com jeitinho para não machucar, o Word é o nosso editor de textos. Ó. A gente já tem até aqui um resumo dele. Ó. Crie, edite documentos com aparência profissional, como cartas, artigos, relatórios e livretos, usando o Microsoft Word. Então, é o nosso editor de texto. Excel. Efetue cálculos, analise informações e visualize dados em planilhas usando o Excel. Então, ele é um programa de planilhas para você poder organizar melhor a sua existência, né? Fazendo contas, enfim, com fórmulas e etc. E o nosso amigo PowerPoint, que eu não tenho ele aqui para mostrar a terminologia dele para vocês, é um editor de slides, de apresentações, né? Que às vezes nas empresas os caras põem aquele data show bonito e aí põem lá a apresentação na parede para falar para as pessoas, né? E pagar de gostoso, enfim. Né? É muito legal, é um recurso audiovisual muito interessante, né? Para facilitar ali treinamentos, né? Divulgações, resultados, relatórios, né? Todas essas coisas aí, certo? Aí você vai pôr animaçãozinha, todas aquelas frescurites. Bom, gente, pelo momento, é isso que eu queria passar para vocês. Peço desculpas para vocês se eu me estendi muito, certo? Mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Porque aí depois a gente vai fazer a prova e ninguém quer o pepino, né? Pepino de novo. Então, agradeço a atenção de todos. Valeu e até o nosso próximo vídeo Microsoft Word 2010. E não esqueçam, dê a curtida aí pra mim, dá um like, manda um comentário, faço questão de responder, né, até o limite do possível e humano. E muito obrigado, até já, abraço, valeu!